Aleluia! Irmãos, estamos mais uma vez com o nosso culto online, pedindo e orando ao Senhor para que esse seja o último. Nós estamos com a programação de reabrirmos para cultos exclusivamente, manhã e à noite, do domingo apenas, no dia 14 de junho, a partir da próxima semana. E eu quero deixar aquelas recomendações que deixei para os irmãos já no WhatsApp. Que você venha de máscaras, é claro, será algo novo, diferente para nós, mas também extremamente necessário. Você evite os contatos físicos, né? Abraço, aperto de mão, beijo, não é o momento para isso. Nós estaremos disponibilizando o álcool em gel na sua entrada e em vários lugares, em várias dependências da igreja. Teremos o distanciamento mínimo já marcado, demarcado nos bancos da igreja. Peço aos irmãos que respeitem essa demarcação. E também aqueles irmãos com mais idade, com problemas de saúde, né, que se furtem nesse momento a participar dos cultos. Nós iremos transmiti-los ao vivo, você poderá continuar assistindo os cultos da sua casa. Ainda assim, se você, apesar de todos os cuidados que estamos tomando, além de outros não citados, não se sentir à vontade em estar conosco nesse momento, fique tranquilo, meu irmão. O tempo nos dará a resposta. E com esse tempo você poderá retornar então com o seu coração em paz. Tá bom, meu irmão? Então fique muito tranquilo em relação a isso. Mas nessa hora nós vamos adorar a Deus, nós vamos cultuar o Senhor. Eu quero ler com você o texto do Salmo 113, que diz assim: Aleluia! Louvai ao Senhor! Louvai o nome do Senhor! Bendito seja o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Do nascer ao pôr do sol, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é exaltado acima de todas as nações, e sua glória está acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor, nosso Deus, que se assenta nas alturas, que se inclina para ver o que está no céu e na terra? Do pó levanta o pobre, e da miséria ergue o necessitado, para fazê-lo sentar-se com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Ele faz com que a mulher estéril viva em família e alegre seja mãe de filhos. Aleluia! O nosso Deus é um Deus que realiza proezas em amor aos seus filhos. Eu sei que muito temos vivido nesses dias, mas o Senhor certamente já tem reservado aquilo que Ele mesmo preordenou para ti. Então fique com o teu coração em paz, descansa em Deus, confia nele e o mais Ele fará. Enquanto essas coisas não acontecem, vamos louvar ao Senhor, vamos adorá-lo na beleza da sua santidade. Então, se você pode e quer, fique de pé, adore ao Senhor, teu Deus. Se você não quer se colocar de pé, não tem problema, mas não se furte, não abra mão de adorar a Deus nesta hora. Oremos ao Senhor. Deus, nós te agradecemos, bendizemos e louvamos pelo privilégio que temos de cultuar o teu nome, de exaltar a tua majestade. Recebe, Deus, a adoração do teu povo, recebe a celebração da tua igreja, que tu possa receber as melodias que saem do fundo do nosso coração e se alegrar com elas, Senhor. Obrigado, Santo Deus, por tudo. Nós te bendizemos e te agradecemos pelo tempo de hoje, crendo que o amanhã o Senhor trará aquilo que é a tua vontade sobre nós. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Louvemos ao Senhor. Graça e paz, meus irmãos. Queremos louvar o Senhor neste momento, dizer quão maravilhoso Ele é. Então eu te peço, louva Ele, adore o Senhor aonde você está. De preferência, se coloque de pé. O nosso Deus, Ele é grandioso. Ele olha para a sua adoração e Ele contempla você. Ele está olhando para você neste momento. Então louva Ele, a ti, a Ele, toda adoração. Louva Ele. Adore. A ti, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ao grande eu sou, me rendo. A ti, o Todo-Poderoso, o que era e que será. Ao grande eu sou, me rendo, pois quero que governes minha vida.
me dou em sacrifício a ti, pois quero que governes meu caminhar, que eu viva sempre em tua vontade. Aleluia, louve mais uma vez. A ti, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, ao grande eu sou, me rendo, a ti, o Todo-Poderoso, o que era, o que será, ao grande eu sou, me rendo, pois quero que governes minha vida, me dou em sacrifício a ti, pois quero que governes meu caminhar, eu viva sempre em tua vontade. Mais uma vez, pois quero que governes minha vida, me dou em sacrifício a ti, pois quero que governes meu caminhar, que eu viva sempre em tua vontade. Oh Senhor, queremos te glorificar. Tu és o nosso amigo, Pai, e a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Glória a Deus, aleluia, louva a Ele, adora o Senhor é grande, aleluia. Aleluia, Ele é nosso amigo. Quem somos? O Deus, o Criador de todo o universo, lembrar de nós. Somos nada, mas Ele nos amou primeiro. Então adora Ele neste momento, louva Ele. Aleluia, Pai. Tu és o nosso amigo. Louve. Quem sou eu pra que te lembres de mim, pra que me ouças te chamar? É verdade que tu pensas em mim, como me amas, é incrível. Quem sou eu pra que te lembres de mim, pra que me ouças te chamar? Louve! É verdade que tu pensas de mim, como me amas, é incrível. Sou amigo do Senhor, amigo do Senhor, sou amigo do Senhor e Ele é meu. Sou amigo do Senhor, amigo do Senhor, sou amigo do Senhor e Ele é meu. Diga, quem sou eu pra que te lembres de mim, pra que me ouças te chamar? É verdade que tu pensas de mim, como me amas. Diga,
É incrível, é incrível, é incrível. Sou amigo do Senhor, sou amigo do Senhor, sou amigo do Senhor, e Ele é meu. Sou amigo do Senhor, amigo do Senhor, amigo do Senhor, e Ele é meu, e Ele é meu, e Ele é meu. Aleluia, louvado seja o nome dele. Declare que Ele é poderoso. O nosso Deus é o Deus poderoso nas guerras. Então louve Ele agora, neste momento. Oh Senhor, Tu és poderoso, Tu és Deus de glória. Aleluia. Poderoso Deus de glória, meu amigo és. Declare: poderoso Deus de glória, meu amigo és. Declare: poderoso Deus de glória, meu amigo és. Tu és poderoso, poderoso Deus de glória, meu amigo és. Sou amigo do Senhor, sou amigo do Senhor, sou amigo do Senhor, e Ele é meu. Sou amigo do Senhor, amigo do Senhor, sou amigo do Senhor, e Ele é meu, e Ele é meu, e Ele é meu, e Ele é meu. Aleluia! Louve o nome do Senhor. Mesmo se as águas aparentam estar totalmente nervosas, o Senhor é aquele que te faz andar sobre as águas. O Senhor é aquele que te acalma, te pega pela sua mão e faz você andar. Ele é o Deus de todo o universo. Ele controla a sua vida. Ele tem o seu mundo em suas mãos. Então louve. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Diga: Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor.
Se o sol se pôr e a noite, tu és nosso Deus, nosso abrigo. Oh Senhor, se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Louva, Senhor. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és, Senhor, tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Declare na sua casa. Louva o Senhor dos Exércitos, diga. E me faz andar. Oh, Senhor, tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Cante conosco. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia. Mais uma vez declare ao Senhor. Somente o nosso Deus é digno de receber todo louvor, toda adoração. Aleluia. Queria compartilhar com os irmãos o texto do profeta Malaquias, no capítulo 3, a partir do verso 7 até o 10, que diz assim: Desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus decretos e não os guardastes. Voltai para mim e me voltarei para vós, diz Yahvé dos exércitos. Mas me perguntais, como devemos voltar? Pode um homem roubar a Deus? Todavia vós me roubais e ainda perguntais, como te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Estais debaixo de grande maldição, pois me roubais. A nação toda me rouba. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz Yahvé dos exércitos. E vede, se não abrirei as janelas do céu e não derramarei sobre vós tantas bênçãos que não podereis guardá-las.
Quero compartilhar com os irmãos primeiro um motivo de muita alegria. Nós vivemos aí desde mais ou menos meados de março, né? Nós só tivemos os 2 primeiros domingos de março com culto presencial. Desde o 3º domingo de março até o presente momento, dia 7 de junho, nós estamos nesse período de confinamento, né, de quarentena, e não tivemos nenhum tipo de atividade pública, presencial, coletiva. E no início, irmãos, eu fiquei muito temeroso quanto a isso em relação aos dízimos e às ofertas, pelas responsabilidades que nós temos com pessoas, mas também com atividades do governo, com prestadores de serviço e etc. Mas eu louvo ao Senhor porque a Igreja de Cristo tem aprendido o valor da oferta que transcende a questão monetária. Eu louvo a Deus porque nós temos entendido que entregar os nossos dízimos e oferta ao Senhor faz parte do culto cristão. Não é apenas entregar dinheiro, não é apenas entregar valor, mas é que faz parte da nossa vida, faz parte da conduta cristã. Se você ler, por exemplo, todo o contexto do livro do profeta Malaquias, você vai observar e perceber que ele está falando do culto, que o culto que Israel prestava a ele era um culto fraudulento. E uma das fraudes prestadas por Israel, que ele acusa aqui no verso 7, de ter se desviado dos decretos dele, é justamente porque o povo parou de entregar os seus dízimos e as suas ofertas. Eu quero louvar a Deus pela tua fidelidade, porque você não fez semelhante a Israel. Você se manteve fiel com os seus dízimos e as suas ofertas. Talvez exista um ou outro que não conseguiu entregar, talvez por alguma dificuldade ainda com a tecnologia, de fazer isso de maneira online, virtual, né? Talvez porque não podia sair de casa para entregar de maneira presencial esse dízimo. Mas independente dos motivos, talvez você tenha guardado aí o seu dízimo em fidelidade a Deus e aguardando o retorno da igreja para poder entregar. Louvado seja Deus por isso, porque o Senhor não nos deixou faltar nada. Então fique com o seu coração em paz em relação a isso. Aqueles que por algum motivo ainda não vivem essa parte do culto cristão, de entender que não só nosso corpo, alma e espírito pertencem ao Senhor, mas também as nossas finanças, essas pessoas estão perdendo um grande privilégio de poderem entregar com gratidão ou devolver com gratidão aquilo que tem recebido do Senhor. Só um coração grato, um coração que realmente reconhece o cuidado de Deus no dia a dia, é um coração que entrega e devolve ao Senhor aquilo que dele tem recebido. Que você viva isso e faça isso não por medo das maldições rogadas nesse texto lido. Que você não faça isso também aguardando, como diz o verso 10, as janelas do céu se abrirem. Mas que você faça isso como um gesto de amor, confiança e principalmente de gratidão ao Deus da tua salvação, aquele que tem sido fiel a você em todo momento. E que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Adoro o Senhor neste momento. Aleluia. Ouve. Posso ouvir o som de esperança. Ele vem de um povo redimido. Reinos e nações um dia ouvirão a voz de quem quer transformar o mundo. E essa voz me inspira em seu amor. Me abraça com tua graça e me faz dizer: viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Mostrar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. Oh, 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 oh.
essa voz me inspira em seu amor. Me abraça com tua graça e me faz dizer: viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. Pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. Meus irmãos, vamos juntos refletir na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, do verso 1 ao 9, que diz assim: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, minha alegria e coroa, permanecei assim, firmes no Senhor, amados. Suplico a Evódia e a Sintique que entrem em acordo no Senhor, e peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajudes, pois trabalharam comigo no Evangelho, junto com Clemente e com meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. E digo outra vez, alegrai-vos. Seja a vossa bondade conhecida por todos os homens. O Senhor está perto. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam assim os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim. Tudo isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento de reflexão na Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque Tu tem escolhido esse tempo para trabalhar as nossas vidas, os nossos corações, no contexto da nossa casa. Pedimos-te, ó Deus, que esses dias não se prolonguem. Ele nos parece estar chegando ao fim. Mas ainda assim, ó Deus, que a última resposta venha de Ti. Mas por enquanto, ó Deus, que ainda que em nossos lares e não no culto público coletivo, eu te peço, ó Deus, a ministração da Tua palavra sobre cada um de nós, para que, ó Deus, possamos de fato receber de Ti aquilo que é devido, que possamos ser repreendidos, admoestados, curados e, ó Deus, em arrependimento, cumprirmos aquilo que é o Teu querer. Ajuda-nos, Senhor, nesta hora, e ouve a minha oração em concordância com os meus irmãos. No bondoso e doce nome de Jesus, Teu Filho, oramos. Amém. Quero refletir com os irmãos nesse texto e fazer algumas ressalvas, verso a verso, daquilo que o apóstolo Paulo está levando ao conhecimento ou exortando a igreja em Filipos. A igreja de Filipos é um lugar onde Paulo parece se sentir bem à vontade. Se você pegar o verso 1, por exemplo, o verso 1 ele vai dizer: a quem eu amo, tenho saudade, minha alegria. Ele usa expressões a todo momento que são expressões saudosistas, são expressões de amor, falando com a igreja de Filipos, falando com os membros daquela igreja, do desejo que ele tinha de estar presencialmente com eles.
Justamente por isso eu achei que esse texto é muito pertinente para aquilo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Há uma saudade mútua, todos os dias, irmãos, incansavelmente. Diversos irmãos me mandam mensagem: pastor, que saudade de você, que saudade dos irmãos, que saudade de estar junto, louvando ao Senhor. São muitos irmãos saudosos disso. Outros irmãos estão nesse momento até se lamentando porque nós reabriremos no próximo domingo pela misericórdia de Deus, se essa for a vontade dele, e eles sabem que por conta do avançado da idade ou de alguns probleminhas de saúde, não poderão retornar nessa hora, não é seguro para retornar. E isso faz com que o coração aperte ainda mais. A gente queria poder, de repente, ir na casa deles, visitar, mas nem isso é possível. Mas o Paulo aqui, ele parece demonstrar esse carinho, esse amor, porque a igreja de Filipos, para o apóstolo Paulo, era uma igreja que tinha um ambiente agradável, que tinha um ambiente leve, ou seja, era prazeroso estar junto com os irmãos de Filipos. E isso a gente precisa trazer também para nossas vidas, irmãos. A igreja a qual estamos inseridos, no nosso caso, a primeira igreja batista em Pilares, é uma igreja que precisa ser acolhedora. É uma igreja que precisa ter as características da igreja de Filipos, que era uma igreja que Paulo se sentia em casa. A gente precisa fazer com que cada um de nós nos sintamos bem, nos sintamos em casa, que seja prazeroso estar naquele lugar e não penoso, do tipo você ir dormir no sábado à noite pensando assim: caramba, amanhã tem que ir para a igreja. Não pode ser como uma segunda-feira que às vezes você vai trabalhar e não gostaria de ter que ir, mas deve suscitar alegria, expectativa, ansiedade de poder estar na casa de Deus. E não só para nós, como crentes desta casa de oração, mas também para aqueles que estão nos visitando, para aqueles que estão se achegando a nós. As pessoas que estão vindo ao nosso encontro, elas precisam sentir prazer, elas precisam sentir alegria de querer retornar àquele lugar. Elas precisam ser bem acolhidas. É claro, irmãos, que o principal na casa de Deus é a palavra, é a pregação verdadeira da palavra, sem mácula, sem ruga, mas sem sombra de dúvida. Um ombro amigo, um abraço apertado fazem toda a diferença naqueles que querem nos conhecer e talvez até caminhar conosco. Então nós precisamos, a primeira característica é que essa igreja era uma igreja que amava. Mas a despeito do amor que essa igreja tinha, a despeito dessa hospitalidade que a igreja vivia, o verso 2 vai dizer que Paulo ele faz uma súplica a duas mulheres chamadas Evódia e Sintique, e que essas duas mulheres deveriam entrar em acordo. É interessante porque o texto paulino aqui, ele não explica os motivos pelos quais essas mulheres estavam em desarmonia, em desacordo. Me parece que isso tomou proporções muito grandes, ao ponto de chegar até onde Paulo estava. E isso deveria ser, creio eu, que de conhecimento público, porque o próprio Paulo, mesmo não estando na cidade de Filipos, sabia já do que estava acontecendo, ao ponto de citar isso na sua carta. E isso eu aprendo, irmãos, que apesar de uma igreja pode ser acolhedora, pode ser receptiva, pode ser hospitaleira, pode ser amorosa, mas isso nunca vai impedir que essas igrejas tenham problemas, que pessoas que vivem no contexto da igreja tenham problemas. Isso é natural. Eu amo a minha esposa e faço aqui uma declaração pública. Eu amo a minha esposa. Mas ainda que eu ame a minha esposa, em algum momento nós entramos em desacordo. Em algum momento ela discorda de mim, eu discordo dela e isso gera algum tipo de conflito. Mas isso não faz, irmãos, com que por conta disso eu pegue as minhas coisas e vá embora de casa, ou eu vá dormir no sofá, ou eu fique emburrado com ela pelo resto da vida. De forma nenhuma. Isso acontece por um momento e logo em seguida a gente resolve as nossas questões. O que Paulo está dizendo aqui é que elas precisam entrar em acordo, e o texto fala aqui claramente no Senhor. Por que no Senhor? Para o bem comum. O que Paulo está ressaltando aqui não é a desavença que havia entre os irmãos, mas é que essas desavenças precisam ser vencidas para que a comunhão em Cristo, no corpo de Cristo, seja preservada. Meu irmão, não justifica de maneira nenhuma você trocar de igreja porque você não está bem com algum irmão da igreja.
Você sair da igreja porque se ofendeu ou se aborreceu com alguém ou mesmo com o seu pastor. Isso não é justificável, sabe por quê, meu irmão? Porque você vai para uma outra igreja e muito provavelmente você vai enfrentar coisas parecidas. Você vai viver coisas semelhantes, sabe por quê? Porque lá na outra igreja também tem ser humano. E aonde tem ser humano, tem problemas. Aonde tem ser humano, tem conflito. Isso é natural. Quando nós vamos ver, por exemplo, nas Escrituras, nós vamos ver que Paulo e Pedro, por exemplo, entraram num conflito seríssimo. O apóstolo Paulo chegou ao ponto de falar que resistiu a Pedro face a face. Ou seja, eles estavam ali rosto a rosto discutindo veementemente. Havia isso, havia essas questões, porque a gente entra em conflito. Mas em momento nenhum nós vamos ver Pedro ou Paulo apostatando da fé, abandonando a igreja ou ofendendo o outro por conta dessas desavenças. Então, assim como essas mulheres chamadas Evódia e Sinti, que tinham algum tipo de problema, ainda assim o texto parece nos ensinar, ele é a partir do verso 3, que eram mulheres de Deus, que eram mulheres firmes, fervorosas e que trabalhavam no serviço do Senhor. Veja comigo o verso 3, ele diz assim: e peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajude, pois trabalharam comigo no Evangelho, junto com Clemente e com outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Olha que coisa interessante, essas duas mulheres trabalhavam no ministério apostólico de Paulo, no ministério missionário do apóstolo Paulo. Ele parece endereçar essa carta, para a igreja de Filipos, e especialmente aqui para alguma pessoa que ele não menciona o nome. O início do verso 3 fala: peço também a ti, meu verdadeiro companheiro. Provavelmente ele está falando ao pastor da igreja. Que esse pastor, ou que essa pessoa para quem ele está escrevendo, deveria ajudar, intermediar essas duas mulheres. Não com partidarismo, mas com verdade. Meu irmão, às vezes o conflito, ele toma uma proporção tão grande que é necessário que alguém venha mediar a situação, que alguém venha fazer uma conciliação. Não raras vezes, as pessoas têm um conflito entre marido e mulher e procuram a ajuda, por exemplo, do pastor. Pastor, é possível o senhor conversar com a gente senta, conversa e, para a honra e glória do Senhor, nós temos tido muito bom êxito nessa realidade, com raríssimas exceções. Então, meus irmãos, quando o conflito ele toma uma proporção, às vezes, maior do que a esperada e a gente não consegue por nós mesmos resolvermos o conflito que temos com alguém, é necessário que você chame um irmão maduro na fé, um irmão conhecedor das Escrituras ou até mesmo o seu pastor, para que essa pessoa possa estar ali mediando a situação, conversando, ajudando, resolvendo, porque a comunhão no corpo de Cristo não pode ser quebrada, não pode ser vilipendiada por questões particulares e pessoais e nem mesmo eclesiásticas. Se há conflitos, se há dúvidas, se há questões entre nós, precisamos ter a maturidade de poder procurar ajuda se não conseguirmos resolver. Se assim fizermos, sem sombra de dúvida, toda a comunhão será preservada. Verso 4. O verso 4, Paulo diz uma coisa que eu particularmente amo, e que alguns irmãos da igreja vivem isso na íntegra. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos sempre. É interessante que Paulo insiste no tema alegria com a igreja de Filipenses. Se você, por exemplo, ler os capítulos anteriores, você vai perceber que em 2 ou 3 momentos desta mesma carta, ele vai falar sobre essa questão da alegria aos filipenses. Me parece que por algum motivo, os filipenses eles estavam tristes, estavam cabisbaixos, e por isso Paulo me parece insistir nessa ideia de falar repetidamente sobre a alegria. Sabe por quê, meus irmãos? Porque os filipenses, eles muito provavelmente estavam já sofrendo algumas perseguições, quer seja do Império Romano, quer seja dos judeus. Já havia alguma perseguição em curso na igreja de Filipos que fazia com que eles, em algum momento, parece que desanimaram, parece que ficaram cabisbaixos, tristes pelas vicissitudes da vida, pelas circunstâncias que a vida estava colocando diante deles. Meus irmãos, às vezes a gente vive coisas parecidas que os filipenses enfrentaram.
as circunstâncias da vida, ela parece que vai nos engolir de uma maneira tão grande que a gente às vezes perde até a alegria de poder continuar na caminhada. E isso tem feito com que muitas pessoas, não na nossa igreja apenas, mas mundo afora, entrem em depressão, entrem em uma tristeza crônica por conta da falta de esperança, falta da perspectiva de que o amanhã pode mudar. Uma das frases que eu particularmente gosto muito, né? Eu gosto de ditado popular, os irmãos sabem disso, e uma das que eu gosto muito é justamente quando fala que não há bem que sempre dure, nem mal que nunca acabe. A vida é um ciclo, irmão. E nesse ciclo, às vezes a gente está muito bem, o trabalho está florescendo, né? A gente está conseguindo ganhar dinheiro, a gente está conseguindo prosperar, realizar sonhos que requerem finanças, o nosso casamento está maravilhoso, os nossos filhos estão bem na escola, os relacionamentos, a igreja é uma bênção, está tudo dando certo. Tudo dando certo. Mas parece que em alguns momentos a vida nos leva para o inverno, né? E parece que às vezes a vida nos coloca numa situação de frieza. Às vezes a gente perde o emprego, os filhos começam a dar algum trabalho, no casamento já não vai tão bem, eu já não estou tão satisfeito com a minha igreja. Uma série de coisas começam a acontecer uma atrás da outra e essas coisas em alguns momentos vão roubando a nossa alegria, vão roubando a tranquilidade de descansar em Deus. É interessante que essa palavra que Paulo vai dar aos Filipenses, ela não tem uma característica de uma autoajuda. Essa alegria que Paulo vai tratar aqui não é uma alegria positivista, não é uma alegria do pensamento positivo, não é esse tipo de alegria que Paulo está falando aqui. Essa alegria que Paulo está falando aqui nesse texto é uma alegria que é capaz de transpor as circunstâncias. É uma alegria que sabe que ainda que as circunstâncias não mudem, ainda que as situações tendam a piorar, ainda assim ele precisa estar alegre em Deus. Ainda assim ele precisa continuar confiando no Deus da sua salvação. É interessante quando nós vamos ver, por exemplo, Paulo e Silas naquela prisão. Quando a gente está triste, irmão, a gente não quer cantar. Quando a gente está triste, a gente só quer chorar. A gente quer ficar quieto no nosso cantinho, né? A gente tem essas questões e quando canta, a gente canta normalmente aquelas músicas mais melancólicas, músicas mais reflexivas. Mas ao que me parece, no texto do apóstolo Paulo, lá no capítulo 16 do livro de Atos, o que me parece naquele contexto ali é que Paulo e Silas louvavam com alegria ao Senhor e que isso foi contagiando os demais presos daquele lugar. Ao ponto tal de quando as cadeias se romperam e se abriram e aqueles homens poderiam ter fugido, eles não fogem. Eles todos vão lá para a cela de Paulo e de Silas para os ouvirem louvando a Deus. Tamanha era a alegria que aqueles homens desfrutavam, ainda que estando sobre igual circunstâncias. Meu irmão, não deixa que as circunstâncias da vida roubem de você essa alegria. De mesmo em mesmo as dificuldades, as lutas da sua vida, você não fique cabisbaixo, você não fique para baixo. Você entenda que são momentos e que o Senhor é a sua alegria. É do Senhor que procede todo bem a ti. É do Senhor que virá todas as respostas e anseios do teu coração. Então, meu irmão, em nome de Jesus, não se permita ser vencido pelas dificuldades da vida, mas vence o mal com o bem. O verso 5, ele vai dizer assim: seja a vossa bondade conhecida por todos os homens. O Senhor está perto. Interessante essa expressão que ele diz, o Senhor está perto. Porque me parece que ele quer mostrar para a igreja o seguinte: olha, as nossas expectativas, elas não estão aliançadas ou firmadas sobre as circunstâncias dessa vida. Porque as circunstâncias dessa vida são voláteis, elas mudam a todo momento. Ele está dizendo o seguinte: olha, as nossas expectativas, esperanças, a nossa alegria, a nossa bondade precisam estar alicerçadas e aliançadas com o Senhor. Porque o Senhor está perto para regressar, para retornar à sua igreja e para levar com Ele. Se nós estivermos firmados nesse Senhor, nós estaremos com Ele, porque a nossa alegria está com Ele.
Mas se as nossas expectativas estão firmadas apenas nessa vida, e aí é até interessante a palavra de Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, quando ele vai falar inclusive da questão da morte, se esperamos em Cristo somente nessa vida, somos as mais infelizes das criaturas, as mais dignas de pena, porque as nossas expectativas e as nossas aspirações estão presas somente aqui. Então se está preso somente aqui, morreu, acabou. Não tem além, não tem esperança, não tem expectativa. Mas se a nossa aliança, nossa expectativa está firmada no Senhor, as nossas ansiedades estão lançadas sobre Ele, então, meu irmão, a gente pode se regozijar e, como ele disse no verso 4, se alegrar sempre. E se alegrar não só com uma alegria interna que transcende as circunstâncias, mas também manter aos olhos dos homens a bondade advinda do Senhor sobre nós, para que possamos derramar dessa bondade sobre as pessoas. E quando Paulo fala aqui que essa bondade deve ser conhecida de todos os homens, ele não está falando aqui, meu irmão, de aparecer, de alguém que quer fazer o bem para aparecer. Isso estaria em contradição com a palavra de Jesus lá em Mateus capítulo 5, quando ele fala que se a tua mão direita fizer o bem, que a esquerda não saiba, né? Estaria em contradição. Na verdade, que Paulo está falando aqui que os homens precisam conhecer, porque os homens precisam conhecer o seu proceder, o seu jeito de ser. As pessoas devem olhar para você e saber que você é uma pessoa solidária, que você é uma pessoa que demonstra amor, que você é uma pessoa empática às circunstâncias e às situações. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui é que você tem que transpirar, exalar a presença de Deus de uma maneira tal que essa bondade praticada, ela deve ser não só praticada por você, mas os homens devem sentir, perceber que você é um homem bom, perceber que você é uma pessoa empática. É essas coisas que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Verso 6, ele vai dizer assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio da oração e súplica com ações de graças. Ansiedade, irmãos, é talvez a mais clara declaração da nossa falibilidade humana, é talvez a maneira onde nós assinamos a nossa falta de fé. Ansiedade nada mais é do que falta de fé. E aí você talvez esteja protestando na sua casa. Não, Valmir, eu tenho fé em Deus, mas eu sou uma pessoa ansiosa por natureza. Não, meu irmão, você é uma pessoa ansiosa por natureza sim, porque todos nós somos pecadores e a nossa natureza é pecaminosa. Por isso que essa ansiedade é gerada. Mas sabe quem cura a ansiedade? É o Senhor. Eu sei que muitos de nós, às vezes, procuramos ajuda psicológica, ajuda de remédios, isso e aquilo, e eu entendo que essas coisas são até importantes, mas elas muitas vezes são uma muleta para alguém que não está sendo aperfeiçoado em fé. Porque a ansiedade nada mais é do que a expectativa incerta do que vai acontecer no amanhã. Só que o amanhã, quando a minha fé é alicerçada em Deus, eu tenho descanso nele, porque eu sei plenamente que ele vive e que o meu Redentor vive e que naquele dia ele cumprirá segundo a sua vontade, ele cumprirá segundo o seu querer. Então, meu irmão, essa questão que Paulo fala aqui, não andeis ansiosos, Paulo dá um imperativo para que nós não andemos ansiosos, porque está nas nossas mãos o deixar de ser ansioso. Paulo jamais nos imporia alguma coisa que não estivesse nas nossas mãos decidir, que estivesse na mão de um terapeuta, que estivesse na mão de um remédio, ou que estivesse seja lá onde for. Se você é uma pessoa muito ansiosa, talvez é porque você tenha orado pouco, talvez é porque você tenha buscado a presença de Deus pouco, talvez é porque você tenha adorado a Deus pouco, tenha jejuado pouco, tenha meditado na palavra pouco. A sua ansiedade precisa ser lançada diante de Deus. Bota teu joelho no chão e fala: Senhor, me liberta desse mal, me liberta dessa dificuldade que eu tenho de confiar que o Senhor fará pelo amanhã. Que as minhas expectativas não estejam lançadas na incerteza do amanhã, mas que as minhas expectativas estejam aliançadas nesse Deus que provê o amanhã. É isso que eu e você precisamos entender. E ele fala que não é para andar ansioso e que, pelo contrário, pedindo plenamente, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio da oração, súplica com ações de graças.
Ou seja, Paulo atrela inevitavelmente a ansiedade dos nossos corações à questão da oração e súplica e ações de graças. Quando nós vivemos uma vida de oração verdadeira, intensa, e lançamos sobre ele todas essas questões, ele tem cuidado de nós. Entre acreditar na sua opinião que está me ouvindo e acreditar nas Escrituras, com todo carinho e respeito que eu tenho por você, eu fico com as Escrituras. Aí você pode dizer assim para mim, Valmir, você não sabe o que eu estou passando, Valmir, mas eu faço terapia, Valmir, eu faço aquilo, Valmir, eu tomo remédio, Valmir, eu sou assim há 20 anos, há 30 anos da minha vida. Tudo bem, meu irmão, então está na hora de você mudar. Está na hora de você dar uma chance para a palavra de você mudar. O problema é que às vezes a gente lê 2, 3 dias, 4 dias, aí para, desanima, esquece. A gente não tem uma vida regular com Deus, a gente fica igual um eletrocardiograma. Ora eu estou com Deus, ora eu não estou, ora eu estou bem, ora eu não estou, ora eu oro, ora eu não oro, ora eu leio, ora eu não leio. A gente tem uma vida que ela é uma vida oscilante. E na nossa oscilação, a ansiedade é suscitada. Então o que a gente precisa, na verdade, é lançar sobre Deus, tendo sempre uma tangente exponencial que sobe, e sobe sempre em direção ao nosso Deus. Aí sim seremos libertos e livres de toda e qualquer ansiedade. Verso 7. E o Deus de paz, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo. Ou seja, quando nós aprendemos a viver em paz, como diz lá no verso 4, né? Nós lemos lá no verso 4, trazendo sempre alegria, em comunhão com os santos, como diz lá no verso 2, que a Evódia e a Sintique tinham um problema relacional. E também deixamos as ansiedades diante de Deus, como diz no verso 6 que nós acabamos de ler, certamente poderemos descansar e confiarmos em Deus. Ou seja, é a alegria, é a paz, é a comunhão que vai produzir em nós um descansar em Deus. Só quando nós aprendemos a viver dessa maneira é que aprenderemos a viver sem a crise da ansiedade. Eu confesso aos irmãos que isso é difícil, né? Eu, por exemplo, não sou uma pessoa ansiosa. Eu não sou, eu tenho vencido isso na minha vida, mas em alguns momentos eu não posso negar que eu fico. Essa crise toda que nós estamos enfrentando, epidemiológica, ela suscitou em mim, confesso aos irmãos, alguma ansiedade, alguma expectativa. Teve um dia que nós estávamos gravando o culto domingo e eu passei mal. Deu uma crise de ansiedade, comecei a suar, pedi para parar de gravar, corri para o banheiro, tirei a camisa, joguei uma água no rosto, na nuca, porque eu estava ansioso. Estava tenso, não estou acostumado com esse negócio de câmera, né? Isso para mim é coisa de artista, né? Eu gosto de estar com os irmãos, eu gosto de olhar nos olhos do irmão, eu gosto de ficar olhando para a lente de uma câmera. E isso suscitou em mim essa ansiedade. E eu me lembro que naquele dia, quando eu cheguei em casa à noite, eu fui lá bater um papo com o Eterno, né? E falei para o Senhor, eu falei, pai, o que está acontecendo? É a situação, Senhor. Ele falou, o que está acontecendo é que você não está descansando em mim. O que está acontecendo é que você está querendo resolver as coisas com a força do teu braço. E aí eu comecei a olhar para Deus e falei, Senhor, como sempre tu está certo, eu estou errado. E eu tive que me dobrar e começar a repensar e refazer muitas coisas. Então assim, hoje eu continuo não gostando de gravar, eu continuo não gostando de olhar para a lente, eu continuo não gostando de nada disso, mas eu entendo o momento e eu sei que o Senhor está no controle desse momento e que no tempo dele tudo voltará ao normal. E mesmo que não voltasse ao normal, o Senhor tem o controle de todas as coisas. E se aprove a Ele que essas coisas acontecessem nesse momento, é porque foi da vontade soberana dEle. A mim cabe apenas executar e cumprir aquilo que o soberano pré-ordenou para mim. Então, meu irmão, em nome de Jesus, que o Deus de paz ultrapasse todo o entendimento e guarde o teu coração e os teus pensamentos em Cristo Jesus. Verso 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Olha, meu irmão, quero dizer uma coisa assim para você. Um dos maiores inimigos que nós temos hoje é a nossa própria mente. É o nosso próprio ser, a nossa carnalidade. O apóstolo Paulo sabia bem disso, e ele escreve essa palavra aqui no verso 8, mas ele também escreve uma palavrinha lá em Efésios capítulo 6, se não me falha a memória, verso 10, depois você confere aí na sua Bíblia, quando o apóstolo Paulo fala assim, porque o espírito milita contra a carne, e a carne milita contra o espírito,
porque são opostos entre si. O nosso ser, irmão, a nossa mente, ele vai falar aqui, né, que tudo que é bom, honesto, verdadeiro, justo, de boa fama, se tem virtude e louvor, nisso pensar. Ou seja, a nossa mente deve estar sempre linkada e focada nas coisas boas, nas coisas que têm um louvor, nas coisas que são que trazem virtude, que trazem a verdade à tona. Só que, infelizmente, a nossa mente às vezes nos trai. A nossa mente nos leva para alguma escuridão que talvez nós mesmos tenhamos praticado ou no fundo do nosso ser, por mais que ocultemos, queremos praticar. Por isso Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 6, né, que aquele que olha para uma mulher com olhar impuro já adulterou com ela, porque a nossa mente já foi levada à corrupção e quem manda no corpo é a mente. Cuidado com o que você tem pensado, meu irmão. Cuidado com o que você, principalmente, tem alimentado no seu pensamento. Sabe por quê, meu irmão? Meu líder de embaixadores do rei, um grande querido amigo Hernando, ele dizia uma frase lá pra gente que na época me parecia um tanto quanto enigmática, mas que hoje para mim eu entendo ela perfeitamente. O Hernando falava assim, você não pode evitar que um pássaro pouse na sua cabeça ou faça caquinha na sua cabeça, mas você pode evitar que ele faça um ninho nela. Sabe o que é isso, meu irmão? Às vezes algum pensamento lascivo, algum pensamento errado, pecaminoso, ele vem à nossa mente. E parece às vezes quase que inevitável. Mas se eu começo a alimentar aquele pensamento, aquilo vai suscitando o pecado em mim a um ponto de amanhã ou depois eu até praticá-lo. Então, o pensamento se alinhou na minha mente. O que cabe a eu e a você é que quando esse tipo de pensamento venha, a gente repreenda isso em nome de Jesus. Não raras as vezes, eu estou sentado em algum lugar e às vezes, tem um ditado que fala também, né? Mente vazia, oficina do diabo. E a gente está sentado, daqui a pouco vem um pensamento maligno. Aí eu falo, autor, você está repreendido em nome de Jesus. Sai daqui, Satanás, me deixa em paz. Pode parecer um tanto quanto engraçado, porque eu faço isso em qualquer lugar, irmão. Eu não ligo muito para essas coisas, não. Eu fico como doido, mas não fico pecando. E às vezes é numa fila e eu falo isso, a pessoa olha para trás, olha para o lado, assustado, porque não sabe por que eu falei isso. Pode parecer meio louco, os irmãos me conhecem, sabem que eu sou assim. Mas, irmão, por que eu faço isso? Porque eu prefiro passar como louco do que estar aos olhos de Deus em pecado. Então, meu irmão, a tua mente, a minha mente, a nossa cabeça, a nossa consciência deve estar sempre focada e linkada nas coisas que são do alto. O problema, por exemplo, do fofoqueiro é que ele está tão preso às coisas dessa vida, tão preso à matéria, tão preso à terra, que ele só consegue produzir e falar coisas que vêm dessa terra. A sua mente só consegue olhar assim, ó, na horizontal, os seus iguais. Ela não consegue olhar na vertical para o Deus da sua salvação. Esse é o maior problema do fofoqueiro. Porque ele quer tanto apontar para os outros para que as pessoas não olhem para ele, que ele mesmo não consegue olhar para o alto e apontar para o Deus da sua salvação. Então, meu irmão, que a sua mente seja uma mente trabalhada a um ponto tal dela simplesmente trazer à sua memória aquilo que traz esperança, como diz o profeta Jeremias em Lamentações, que a sua mente ela possa pensar nas coisas que são do alto, onde Cristo está, e não nas coisas que te geram e produzem em você pecado, ansiedade, maldade, corrupção e coisas desse tipo. Liberte-se disso, meu irmão. Que a tua mente esteja presa, como diz o texto do verso 8, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é honesto, naquilo que é justo, naquilo que é de boa fama, naquilo que há virtude, naquilo que há louvor. Quando a tua mente estiver dominada por essas coisas, aí sim você vai produzir essas coisas. Porque a gente só consegue produzir aquilo que a nossa mente determina para nós. Se a tua mente está cheia dessas coisas, são essas coisas que você vai produzir. Se a tua mente não está cheia dessas coisas, eu tenho medo do que você vai produzir. Verso 9, para encerrar, ele diz assim: o que aprendeste, recebestes, ouvistes e vistes em mim. Tudo isso praticai, e o Deus da paz estará convosco. Sabe qual é a tônica aqui? É que Paulo, primeiramente, ele deu um ensino, é o que diz o verso, aprendeste. E eles ouviram, receberam aquele ensino. Depois, Paulo ele vai dizer que aquilo que eles ouviram, eles também viram. Viram em quem? Nele, Paulo, ou seja, ele tinha vida para dizer o que estava ensinando.
Uma coisa que é muito triste de se ver, por exemplo, na criação de alguns filhos, é ver pai e mãe que briga com o filho, que bate no filho, que berra com o filho, porque pegou o filho bebendo com 14 ou 15 anos de idade. Mas o filho passou a vida inteira vendo os pais bebendo. É um filho que viu o pai fumando a vida inteira, a mãe fumando a vida inteira, e quando ele teve com 16, 17 ou 18 anos, ele foi pego fumando e o pai e a mãe brigaram com ele, bateram nele, sei lá. Quiseram proibir ele de fumar, o que não vão conseguir. Sabe por quê? Porque o herói dos nossos filhos somos nós. Eles querem fazer aquilo que nós fazemos. O problema é que nós, como pais, só queremos que os filhos façam aquilo que a gente faz de bom. Só que não é assim que funciona, meu irmão. Não existe uma chavinha nos nossos filhos que a gente liga para que eles vejam apenas o nosso lado bom e a gente desliga o lado mal, o lado ruim. Não dá. Eles vão aprender tudo aquilo que é bom e tudo aquilo que é mal. Então, se você fala palavrão dentro de casa, não tenha dúvida, o seu filho vai falar palavrão dentro de casa. Se você vê coisas ilícitas dentro de casa, não tenha dúvida, os seus filhos verão coisas ilícitas dentro de casa. Se você bebe, fuma ou faz qualquer outra coisa que você não quer que seus filhos façam, meu irmão, para de fazer enquanto é tempo. Porque se você não parar, eles vão fazer inevitavelmente. São raras as exceções. Já foi feita uma pesquisa muitos anos atrás, eu era líder de embaixadores ainda, acho que em 2001 ou 2002, foi feita uma pesquisa naquela época, né, quase 20 anos atrás, que disse que 83% dos fumantes tinham pais fumantes. Olha que coisa interessante. É um ciclo. Então, meu irmão, o que o Paulo está dizendo aqui é que aquilo que ele ensina, ele tem moral o suficiente para dizer para as pessoas que elas devem praticar aquilo que ele mesmo pratica. Porque o ensino dele é um ensino prático, ele vive o que ele ensina. Cristianismo, meu irmão, se destaca das demais religiões, porque muito mais do que uma religião, religar o homem a Deus, ela é uma forma de se viver. Ninguém é religado a Deus pela Igreja Batista, pela Assembleia de Deus ou pela Presbiteriana. Nós somos religados a Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é aquele que nos religa a Deus. Então, na verdade, a nossa prática de conduta de vida, ela deve ser praticada a todo momento. O próprio Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 11, verso 1, ele vai dizer assim, depois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você tem moral o suficiente para dizer isso para as pessoas? Para dizer isso para os seus vizinhos, para os seus filhos, para os seus colegas de trabalho? Você tem moral o suficiente para dizer que eles devem imitar você porque você tem uma conduta ilibada? Você pode estar pensando assim, Valmir, que isso? Poxa, mas assim não é não. Olha para Jesus, não olha para mim não. Irmão, essa é a maior demagogia que existe. Porque as pessoas só vão ver Jesus em você. Elas não vão conseguir olhar para o céu e ver Jesus. Elas querem olhar em você e ver Jesus impresso em você. Quando lá na igreja de Antioquia, em Atos, os cristãos foram pela primeira vez chamados de cristãos, eles foram assim chamados porque eles foram confundidos com Jesus. A palavra cristão queria dizer justamente isso, pequenos cristos. Por quê? Porque a conduta daqueles cristãos era tão parecida, tão próxima à conduta que Jesus tinha, que eles eram confundidos com eles. Então, meu irmão, a mesma coisa é como nós. Você pode falar assim, mas é fácil. Não, meu irmão, não é fácil, não é nada disso. Mas é necessário. E mais do que necessário, é plenamente possível. Basta que a cada dia a gente se permita ser mudado, moldado e trabalhado pelo Espírito Santo. Quando a gente permite isso, a gente vai perceber que, inclusive, a vida em comunhão na igreja, em sociedade, com os amigos, vai redundar em melhora, vai crescer, vai evoluir, vai ser melhor. E agora, nesse momento que nós estamos nos preparando para o retorno aos nossos cultos, para retornarmos às atividades na igreja, nesse momento é mais importante do que nunca que cada um de nós estejamos ainda mais moldados a Cristo, para que, voltando ao culto coletivo, voltando à proximidade com os irmãos, a gente possa viver em sintonia, em harmonia e em unidade. Ainda que não unânimes, porque ainda que discordemos de um ponto ou outro, isso não vai nos separar, vai nos unir ainda mais, porque a unidade pode ser vivida mesmo em meio à diversidade.
Que nós vivamos em comunhão com os santos, que nós vivamos em comunhão no trabalho, que nós vivamos em comunhão na igreja e que a nossa mente, corpo, alma e espírito possam estar totalmente ligadas no Senhor, para que vivamos, pensamos, pratiquemos tudo aquilo que é a vontade de Deus para nossas vidas. Que Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Fecha teus olhos, vamos orar mais uma vez, encerrando esse culto, e o Deus de paz certamente será conosco. Poderoso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esta carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Filipos. Te agradecemos, ó Deus, pelos ensinos recebidos dela nesta hora. Te peço, Pai, em nome de Jesus, que aqueles que ouviram esta palavra e que precisavam ouvir desta palavra, o Teu Espírito Santo possa moldar corações. Ó Deus, que não haja corações endurecidos, como foi na provocação no deserto, mas que sensíveis ao Teu Espírito, cada um de nós sejamos transformados pelo Teu poder. Ó Deus, muito obrigado, porque estamos às vésperas de retornarmos ao culto público, à coletividade. Dá-nos, Senhor, segurança e paz para retornarmos a esses cultos, sem expormos as nossas saúdes e principalmente sem expor a saúde dos outros, Senhor. Ajuda-nos com sabedoria e graça, e que todas essas coisas, Senhor, tenham também contribuído para o nosso crescimento, tanto espiritual como humano, como ser humano, Senhor. Obrigado, Pai. Dá-nos uma semana de paz, uma semana tranquila, e que a boa ansiedade, ó Deus, que é a ansiedade do retorno à Tua casa, possa nos acompanhar até aquele dia. É o que eu te peço, te oro e te agradeço, no bondoso e poderoso nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Você tenha uma boa semana abençoada e orando, clamando a Deus, para que todos juntos possamos estar reunidos novamente nesse próximo domingo. Em nome de Jesus. Até lá, meu irmão. Deus te abençoe.